começa mais um podcast Tudo Junto e Misturado, e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, um tema que está em alta, que é o outono em alerta, o avanço da influenza e o aumento das doenças respiratórias no Brasil. E para falar sobre ele, eu estou recebendo aqui a pneumologista, doutora Heloísa Costa. Tudo bom, doutora? Olá, Débora, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Muito bom te receber aqui. Doutora, por que o outono favorece o aumento das doenças respiratórias? É uma época que o clima influencia muito, porque é um clima mais seco, principalmente aqui para nós, né? E que a amplitude térmica, né? A diferença entre a mínima e a máxima é ampla, é grande, e essa diferença está mais associada com o comprometimento das vias aéreas, através do ressecamento também das vias aéreas, né? É um período que tende a ser mais frio, e aí também as pessoas ficam mais agrupadas, mais juntinhas, a casa mais fechada, e isso favorece o acúmulo de alérgenos dentro do ambiente, seja o ocupacional, seja domiciliar, e também a circulação dos vírus. E esse crescimento de casos neste ano está acima do esperado? Ou é todo ano Sim. É assim? Não, geralmente a gente costuma ver na prática que um ano tende a ser mais brando e o outro mais agressivo. Em parte, a gente associa a cobertura vacinal. Né? Então, a gente está tendo casos aumentados este ano de influenza, não só de influenza, mas também de bronquiolite, né, um bronquiolite viral. E o ano passado, a cobertura vacinal para a influenza foi mais baixa do que o esperado. E aí tende a repercutir no ano seguinte, né, com o aumento das infecções virais por este vírus. E a gente também então tem também a circulação da Covid, do vírus da bronquiolite, outros vírus menos conhecidos, e então tem um aumento expressivo das doenças respiratórias. E a bronquiolite, ela dá mais em criança, ou só em criança e bebê, ou ela pode dar nos adultos também, no geral? Não, todo mundo é suscetível a um quadro de bronquiolite. A bronquiolite é um termo, nós temos várias situações em que a gente denomina uma doença bronquiolite, mas a bronquiolite viral, que está associada ao vírus sincicial respiratório, ela pode acometer qualquer pessoa. Mas as crianças e os idosos são as populações mais sensíveis e mais suscetíveis à gravidade. Mas a boa notícia é que essa população tem vacina. Tem a vacina. Tem a vacina. É porque a gente ouve falar muito da bronquiolite no caso das bebês, né? Que são mais graves e tal. Doutor, o ar mais seco, ele influencia diretamente a saúde dos pulmões? Sim, influencia, né? Tanto o ar mais seco também vai ressecar a via aérea. Ressecando a via aérea fica mais predisponente, esse ressecamento predispõe as crises, né? As doenças respiratórias crônicas se exacerbarem. Então, a asma, a rinite, o enfisema, são doenças que com clima seco podem ser exacerbadas, podemos ter crises, né? O ar mais seco facilita a circulação dos vírus, então a gente tem também as infecções virais, e as infecções virais são os principais gatilhos também para essas doenças descompensarem. Então, não é só um quadro ambiental, regional, a questão infecciosa também facilita a descompensação das doenças crônicas. E quem mais sofre nesse período? As crianças, os adultos ou os idosos? Crianças e idosos, né, sofrem mais pela questão do próprio sistema imunológico, das crianças em amadurecimento, dos idosos numa fase já de envelhecimento, né, vamos dizer assim, mas todos, né, podem ter esses quadros, mas nas crianças e nos idosos são geralmente quadros mais graves. Quais são as doenças respiratórias mais frequentes nessa época do ano? A senhora falou sobre bronquite, bronquiolite, tem mais? H1N1? Sim, a gente tem as doenças infecciosas, né, que estão associadas aí à circulação dos
dos patógenos, né, dos vírus, bactérias. Então, dentre as infecciosas, nós vemos a influenza, né, que é a gripe, né, a gripe por influenza, a bronquiolite, pneumonia, que geralmente vem depois de um quadro viral, e tem então as doenças crônicas que pioram nessa época do ano, sejam por uma infecção prévia ou pelo ambiente. Então, a rinite, a bronquite crônica, que é a asma, né, a conhecida bronquite asmática, bronquite alérgica, é a asma. Né? Eu costumo falar que no consultório que toda asma é bronquite, mas nem toda bronquite é asma. Então, a asma, a rinite, sinusite crônica, o DPOC, né, que é uma doença muito associada ao tabagismo, apesar de termos outros fatores associados a ela, mas o enfisema, né, que é comumente conhecida essa doença, então são as doenças que exacerbam, e, no caso das crônicas, e que surgem no caso das infecções. Tem preocupado bastante essa super gripe, né? Sim. Por que ela é super assim? É super porque a gente está prevendo que essa temporada realmente começou mais cedo, né, do que o esperado. Então nós temos um aumento já de casos dessas infecções, falando especificamente da gripe, né, dessas infecções virais, por precipitação mesmo, e pela intensidade dos sintomas, né? Como eu disse, os idosos, as crianças são mais suscetíveis, mas nós vemos em consultório muitos adultos, né, entre essas idades. 2 semanas para sarar dessa gripe. Sim, muito sintomáticos e com o tempo muito arrastado, né, de doença. É importante realçar que um quadro viral, ele é autolimitado. Mas nós temos que ficar atentos, porque se estendeu, pode estar ocorrendo alguma complicação, algum quadro associado de uma infecção bacteriana, por exemplo. Então, de um quadro de gripe, nós podemos evoluir para uma pneumonia. Aí tem que correr o mais rápido possível, né, doutora? Tem que ser avaliado. Quais as cepas da influenza estão predominantes atualmente no Brasil? As que são cobertas pela vacina, né? E são cobertas? São cobertas, H1N1, H3N2, são cepas que são cobertas pela vacina. Então a gente vê esse aumento de casos porque então realmente o ano passado não vacinou, tem que vacinar todo ano a gente vacina? Todo ano tem que vacinar contra a gripe, né? A renovação vem pela atualização da vacina para cobrir subtipos dessas cepas, né? Então, até que vacinou, por exemplo, no final do ano passado, vacinou em novembro, que foi até fora do período de campanha de vacinação. Ele tem que se vacinar na campanha? Sim, já pode começar a vacinar já durante o início da campanha, porque a vacina de 2026 não é a mesma de 2025. Muda, então? Muda a cada ano, por isso a necessidade de vacinação anual. E um ano que, como eu falei no início, né, que é uma cobertura menos adequada, o outro ano costuma ser mais forte. E como que a população pode diferenciar um resfriado comum de uma gripe? São sintomas muito parecidos, né? Então, tosse, coriza, espirros, um mal-estar, uma dor de cabeça, são comuns aos dois, ao resfriado e à gripe. A gripe, ela geralmente tem sintomas mais intensos, uma prostração maior e uma febre mais persistente. O resfriado, às vezes, nós não temos febre. Pode ter uma febre baixa, uma febre inicial, que não evolui, que não se mantém. Agora, a gripe, ela costuma ter uma febre mais persistente, mais alta, associada a sintomas mais intensos também, né? E uma outra doença que também é comum nessa época, que é a alérgica inflamatória, que são as rinites, né, as ites, né? A rinite vem também ainda para poder misturar o meio de campo. Para melhorar a situação. Mas a rinite é uma doença alérgica inflamatória, não infecciosa, então ela não costuma evoluir com febre. Então você vai ter uma coriza, espirros, lacrimejamento ocular,
né, prurido nasal, coceira no nariz. Pode dar um mal-estar também? Pode também dar um mal-estar, porque um quadro alérgico pode levar a um mal-estar, uma dinamia, né? Mas não é uma doença infecciosa, não costuma ser uma doença febril. E qual o tratamento da gripe e do resfriado? A gente já entra com antibiótico ou não? É só esperar mesmo e muito líquido? É antibiótico, como a gente usa para quadro bacteriano. Então, se a gente fala em infecção viral, a gente trata. Inicialmente são sintomáticos, né? Então você vai tratar o sintoma que o paciente tem, vai tratar a febre, vai tratar a coriza. Como que trata a coriza? Com hidratação, né? Se às vezes tem um quadro alérgico associado, um antialérgico, nos pacientes que têm a rinite também, que também tem a gripe, o resfriado. E é importante procurar o serviço médico quando já está, principalmente se você tem a febre, para poder complicar aí esse meio de campo, não só pela possibilidade de complicação, mas porque para a influenza e para a Covid, nos pacientes indicados, não é todo mundo que tem indicação de iniciar essa medicação, nós temos medicações específicas. Então, o famoso Tamiflu, vai atender as pessoas que têm influenza. Né? E o Paxlovid vai atender as pessoas que têm Covid. Mas esses dois medicamentos têm prazo para ser iniciados. Então, assim, o que eles vão fazer? Eles vão diminuir a intensidade dos sintomas. Então, se tomar depois do prazo, não adianta? Não tem necessidade, ele não vai influenciar. Então, buscar ajuda quando você está com o quadro, né, já instalado, principalmente nas pessoas que vão se beneficiar mais dessa medicação, para evitar complicação e extensão do quadro, que são os idosos. Então, assim, e doenças idosos e pessoas com doenças crônicas. Crônicas, como a asma, como a asma, diabetes, cardiopatias, não só respiratórias. Bronquite, rinite e asma pioram nessa época do ano. Não adianta. Outono, quem já tem, pode esperar, porque vai piorar. Não necessariamente. Nós temos, né, maneiras de diminuir essas crises dessas pessoas nessa época do ano. Através de quê? Cuidando, né, um autocuidado. As pessoas perguntam muito, o que é que melhora a imunidade? Comer bem, se exercitar, se hidratar, dormir, vacinar e cuidar das doenças crônicas. Então, o paciente que tem asma, rinite, rinocinusite crônica, é importante ele já chegar nessa estação já com a doença controlada. Então, usando a sua medicação habitual, se ele tiver indicação, né, vacinando conforme a indicação, cuidando desses aspectos aqui mencionados, porque a chance dele ter uma crise nessa época vai reduzir. Não necessariamente ele vai ter uma crise. Pacientes controlados tendem a ter menos chance de exacerbar a doença. Doutora, e aquele, assim, a gente tem um mito, né, que todo mundo coloca, aquele balde do lado da cama, a toalha molhada, funciona mesmo ou não? Não, funciona, sim, né, não é, o ideal é a hidratação oral, né, lavagem nasal, com soro fisiológico, fazer essa hidratação interna, mas o ambiente externo, ele se beneficia. Um umidificador de ar, ele vai levar a uma modificação mais potente do ambiente, mas na ausência, uma bacia com água, as toalhas molhadas, ameniza um pouco a sequidão do ar. O ideal para quem puder é o umidificador, lembrando de não levar o ar direto para uma parede de madeira, uma superfície de madeira, porque pode piorar o mofo. Ai, meu Deus, são muitos detalhes. Isso, e muita gente até pergunta no consultório se o ar-condicionado é vilão. Né? Não, o ar-condicionado não é vilão, desde que ele esteja higienizado, né, que tem a limpeza frequente, o ar não voltado tão diretamente para a pessoa, né, e uma temperatura confortável. Porque essa época do ano é quase insuportável a gente ficar dentro de quarto de noite sem um ar-condicionado ou um ventilador, né, e o ventilador, ele é vilão, porque o ventilador, o vento
Ele é pior que o ar-condicionado. É direto. E se tiver com poeira, a poeira vem direto também, né? Isso. Eu costumo colocar no consultório as dúvidas que os pacientes levam, né? Então, de ar-condicionado, ventilador e janela aberta. Né? Principalmente nessa época do ano, que, como a gente falou no início, da amplitude térmica, né? À noite a temperatura costuma cair. Então, uma janela aberta não é bom. Pois é. Né? O ventilador vai deslocar a poeira. E, então, o ar-condicionado, nesse caso, deixa de ser o vilão para ser o mocinho. Olha que legal. E a gente às vezes acha que é o ar-condicionado, que por ele ser mais potente faz um mal maior, não, né? É bom associar o umidificador nessa época do ano ao ar-condicionado. Doutora, quais são os sintomas de uma gripe que merecem mais atenção e quando a pessoa tem que correr? Certo, então os sintomas iniciais a gente mencionou, né, uma coriza, um nariz entupido, um lacrimejamento, uma tosse. Passaram-se alguns dias e isso vem se intensificando, ou a febre persistindo além de uns 3 dias, ou uma falta de ar, né, o paciente começa a ter dificuldade para respirar, a tosse mais produtiva, uma secreção mais escura. Que cor da secreção? Porque a gente às vezes, mãe, né, porque a mãe a gente observa muito, às vezes tem a secreção mais clarinha e tem a mais amarelada, né? Que cor da secreção que é mais preocupante, assim? Geralmente, os quadros virais, eles se iniciam e se mantêm com secreções claras. A cor do catarro, quando ela escurece para um amarelo, um verde, não quer dizer uma complicação. Não quer dizer que evoluiu para uma sinusite bacteriana, para uma pneumonia, mas pode ser um sinal de alerta para procurar o serviço médico. Ok. Doutora, e a falta de ar? É aquela falta de ar de subir a escada e não dar conta? Ou é aquela tosse persistente que você tem que buscar o ar assim, que toda hora você está tossindo? Porque agora tem aquela tosse seca, né, de cachorro que fica na garganta. Mas tem uma tosse mais pesadinha. Qual é a tosse preocupante mesmo? Assim, as duas são sinais de alerta, né? Você tem crises de tosse com falta de ar associada a essas crises de tosse, é um sinal que você deve procurar uma avaliação, porque está tendo uma complicação desse processo irritativo da tosse. E a falta de ar, né, clássica, de você até em repouso, ter dificuldade para respirar, ou há um esforço que você está habituado já a fazer, ou até mesmo aos leves esforços, esses sinais são sinais de alerta. E a gente corre para o pronto-socorro, o primeiro pronto-socorro que vem, ou já marca com o pneumologista? Qual que é a melhor coisa para fazer? Bom, e nessa época do ano é difícil atender a todos, né, na intensidade, na proporção que esses casos aumentam. Mas a recomendação, que eu sempre digo até aos meus pacientes, há um sinal de alerta, procure um pronto-socorro. Se você já fez o seu tratamento, se você fez o que você podia em casa, né? Porque os pacientes, os crônicos, né, os que já são nossos pacientes, por exemplo, eles recebem orientações de o que fazer em um quadro viral. Então, se você já fez aquela questão inicial, ou mesmo os que não são, que começaram com quadro agudo, começaram sinais de alerta, ou está insistindo no quadro, o melhor é a emergência, porque vai ser medicado naquele momento. Claro, se você tem um médico já que te acompanha, ele também pode te atender, mas como eu falei, às vezes a gente não tem essa velocidade de atendimento, né, em aumento de casos. E na emergência, o paciente vai ser medicado, se necessário, no momento. Mas nós também, então assim, a emergência pode ser um caminho mais rápido, mas sempre que conseguimos, nós também atendemos, fazemos encaixes, a gente trabalha muito nessa época do ano. Então, os encaixes são frequentes diariamente para atender essa população, até para desafogar. A gente recomenda ir, mas a gente sabe, um pronto-socorro lotado nessa época do ano. E pode pegar outras, a gente chega com vírus e pega outro vírus também, né? Porque tá ali todo mundo junto. Pode coabitar no mesmo ambiente, né? A gente tenta atender, também aumentando o número de atendimentos, encaixando quando possível, né? Mas um
quadro que merece maior atenção, o paciente está mais cansado, né, com uma febre mais intensa, a indicação é uma emergência para poder ele já ser medicado. E os nossos pacientes já de doenças crônicas, a gente tenta acolhê-los no consultório para poder desafogar um pouco o pronto-socorro. Doutora, nós falamos sobre imunidade, né, sobre aumentar a imunidade. A alimentação influencia, então? Influencia, sim, uma alimentação adequada, né, na sua vida inteira, ela melhora a imunidade, diminuindo as chances de complicações de qualquer doença. E uma alimentação mais balanceada, rica em vitaminas, né, rica então em frutas, verduras, né, uma alimentação não restritiva até para quem não tem necessidade de alguma restrição. Não abusiva, né, mas não restritiva, ela é balanceada, adequada, saudável, é o recomendado. E dormir bem, doutora? Porque com a correria a gente não consegue tanto dormir bem, né? E quem é muito ansioso acaba que dorme poucas horas. Mas dormir bem ajuda na imunidade? Sim, o sono é muito importante, né? Tanto a qualidade do sono, mas também as horas de sono, a nossa vida corrida, as crianças ficam doentes, a gente vai acudir a criança, dorme mal, né? E isso prejudica a imunidade. Então, ter um sono restaurador e horas de sono suficiente, então 7, 8 horas de sono, ajuda a melhorar essa nossa imunidade. Nós estamos na era, né, da educação física, todo mundo quer malhar, todo mundo quer estar bem, mas quais são os exercícios mais indicados para essa época do ano e qual horário? Porque eu sei que tem aqueles horários, tipo meio-dia, 1 hora, que tá mais seco, né? Isso. Então não dá para fazer uma corrida, acho que mesmo quem tá bem preparado vai correr, ele vai cansar muito, Sim. né? Quais são os exercícios e o horário mais indicado? O exercício, ele é recomendado, continua sendo recomendado nessa época do ano. É claro que as pessoas que estão sintomáticas, elas devem ter um repouso, né, para poder ter a recuperação. Não estar em ambientes mais suscetíveis a complicações, né, ambientes aglomerados. Mas o esporte, qualquer um, ele tem indicação. Então, você gosta de correr? Pode correr nessa época do ano. Gosta do beach tênis? Pode praticar o beach tênis. Mas o importante é evitar o horário de maior circulação de poluentes, né, que gira em torno aí das 10 até 2 horas da tarde, né, para diminuir a chance de ter complicações, tanto por exaustão mesmo, né, contato com os poluentes que ficam mais suspensos no ar nessas horas, né, e ter a facilidade de piorar uma doença respiratória, né, ou até mesmo se o organismo está mais fácil de ter ao ter contato com o vírus, se adoecer. Pois é, aí que tá, por isso que a gente tem que aumentar a nossa imunidade, né, porque não tem como evitar ter contato, né, hoje em dia, você convive em sociedade, Sim. né, tendo uma imunidade maior, às vezes a gente não pega tantos vírus, não é não, doutora? Isso, com certeza, cuidar da imunidade ao longo do ano inteiro vai fazer com que tenhamos uma defesa maior nessa época do ano. E mudanças bruscas de temperatura fazem mal? Por exemplo, eu tô aqui em Goiás, 30 graus, aí eu pego um avião, vou lá para Santa Catarina a 12, ou a São Paulo a 11, faz mal essas mudanças? Essa diferença de temperatura, principalmente para quem já tem doença respiratória, né, essa grande diferença, essa mudança de um estado para o outro, ela pode ser um gatilho para que uma doença respiratória crônica, como essas que a gente mencionou, elas se manifestem. Né? Então, a gente não tem uma gripe porque eu tive uma mudança de temperatura. A gripe é um agente infeccioso. Eu preciso estar, além dessa mudança de temperatura, em contato com alguém doente. Então, mas se eu peguei um avião, saí daqui de Goiânia, fui para o sul, no avião, às vezes, tem alguém doente. Né, e ali aquele ambiente fechado faz com que o vírus circule, e vírus são facilmente transmissíveis. Então, às vezes, o que acontece muito é isso, a gente desloca
teve contato com alguém doente, e aí não foi só a mudança de temperatura, mas a infecção. E tem como prevenir? Sei lá, colocar um casaco, vai de máscara, alguma coisa ou não? Sim, não, assim, a proteção mecânica, né, nós tivemos aí a Covid para nos ensinar, é um paciente que está, uma pessoa, né, não vou dizer, que às vezes você tem uma tosse de asma que você nem sabe, alérgica, né? Uma pessoa alérgica, uma pessoa idosa, ela vai viajar, vai ter contato com muita gente, vai circular por áreas que, né, no Brasil todo, vou nem falar assim, áreas mais que os vírus estão em maior circulação, uma máscara pode ajudar, né? Agora, higienização das mãos. Por quê? Porque também a gente traz através de... pega em tudo quanto é lugar. De secreções, né? Então, assim, e quem está doente tem que usar máscara. Então, quem está gripado com uma doença infecciosa, né, quem está doente de infecção, com uma virose, com pneumonia, ele tem que usar uma máscara, porque a transmissão tem que ser através dele impedida. Doutora, e quem é mãe e é alérgica? Geralmente o filho vai ser alérgico, é hereditário, não? Pra gente preparar para os ites da vida? A asma é uma doença de predisposição genética, então se você é asmático, tem uma maior chance de transmitir esse gene para seus filhos, né? E se você tem parentes, ascendência, né, alérgica, asmática, você tem também, então, chance de ter essa doença. Então, a gente já tem que ficar de olho, né, esperando e tentar preparar da melhor forma possível. Se cuidando, né? E muitas vezes as pessoas tardiamente procuram auxílio com relação a essas doenças porque acham que é uma gripe, fico gripado o ano inteiro, né? Não tem assim como é meio difícil a pessoa ficar gripada todo mês, né? Então, quem está gripando muito pode não ser uma gripe, pode ser uma doença alérgica. Entendi. Doutora, o nosso tempo é muito rápido, mas eu queria encerrar que a senhora deixasse orientação para quem já tem problemas respiratórios nós estamos entrando em pleno outono e época da seca muito grande aqui em Goiânia, né? Então assim, meu recadinho final para quem já tem doença respiratória, para diminuir a chance dessa doença exacerbar, é manter o controle da doença ajustado. Então, antes de chegar nessa estação, ver como está a medicação, ver como é que você está se sentindo, procurar o seu médico para você ter a assistência ideal, ajustar essa dose medicamentosa, adquirir um plano de ação para esse momento, para um momento de crise, né? Então, se planejar para entrar na estação. E, uma vez na estação, manter-se hidratado, manter com a alimentação adequada e, principalmente, vacinação. É isso aí, muito obrigada, viu? Um prazer te receber aqui. Eu já vou estender o convite para você voltar mais vezes. Com certeza. Nós temos muitos assuntos, muita coisa para falar sobre as doenças respiratórias e eu fico à disposição para responder as dúvidas também, caso algum telespectador queira ir no seu consultório. Ir no consultório ou até mesmo pode enviar para vocês que a gente responde. Muito obrigada. E você fica com o nosso próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau.